Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. O caminho do xamã, um guia para manter a saúde e desenvolver o poder de curar. A cura xamânica apresentada neste livro não deve ser considerada um método exclusivo para enfrentar os problemas de saúde. Ela deve ser encarada como uma complementação do tratamento médico ou psicológico ortodoxo, a menos que haja alguma advertência médica em contrário. Introdução. Os xamãs, conhecidos no mundo civilizado como curandeiros ou feiticeiros, preservam um notável conjunto de antigas técnicas, que usam para obter e manter o bem-estar e a cura para eles próprios e para os membros das suas comunidades. Esses métodos xamânicos revelam-se de notável semelhança em todo o mundo, mesmo para povos cujas culturas são bastante diversas sob outros aspectos, povos que estão separados uns dos outros por oceanos e continentes, há dezenas de milhares de anos. Carecendo do nosso avançado nível de tecnologia médica, esses povos chamados primitivos tiveram excelente razão para se sentirem motivados a desenvolver capacidades não tecnológicas da mente humana, para a saúde e a cura. A uniformidade básica dos métodos xamânicos sugere que, por meio de tentativas e erros, os povos chegam às mesmas conclusões. O xamanismo é uma grande aventura mental e emocional, onde tanto o paciente como o curandeiro xamã ficam envolvidos. Através de sua heróica viagem e de seus esforços, o xamã ajuda seus pacientes a transcenderem a noção normal e comum que têm acerca da realidade, inclusive a noção de si próprios como doentes. Faz sentir aos seus pacientes que eles não estão emocional e espiritualmente sozinhos em suas lutas contra a doença e a morte. Faz com que eles partilhem de seus poderes especiais, convencendo-os, em profundo nível de consciência, de que há outro ser humano desejoso de oferecer seu próprio eu para ajudá-los. A abnegação do xamã provoca no paciente um compromisso emotivo correspondente, um senso de obrigação de lutar ao lado do xamã para se salvar. Zelo e cura caminham juntos. Hoje estamos descobrindo que mesmo os quase milagres da moderna medicina ocidental nem sempre são próprios para resolver completamente todos os problemas dos doentes, ou dos que desejam evitar doenças. Cada vez mais, os profissionais da saúde e seus pacientes estão procurando métodos de cura suplementares, e muita gente sadia também se empenha em experimentos pessoais para descobrir abordagens alternativas que sejam viáveis na busca do bem-estar. Muitas vezes, nesses experimentos, surgem dificuldades para o leigo, e mesmo para o profissional da saúde, no que tange a distinguir o espúrio do efetivo. Os antigos métodos do xamanismo, ao contrário, já foram testados pelo tempo. De fato, eles vêm sendo testados há um tempo imensuravelmente maior, por exemplo, que a psicanálise e inúmeras outras técnicas psicoterapêuticas. Um dos objetivos deste livro é ajudar os ocidentais contemporâneos, pela primeira vez, a tirarem proveito desse conhecimento, no que se refere à busca de suplementação das abordagens da medicina tecnológica moderna. Empregando os métodos descritos neste livro, vocês terão a oportunidade de adquirir a experiência do poder xamânico e de ajudar a si mesmos e aos outros. Nos meus centros de treinamento em poder xamânico, da América do Norte ou da Europa, os estudantes por várias vezes têm demonstrado que muitos ocidentais podem ser facilmente iniciados nos pontos fundamentais da prática xamânica. A antiga arte é tão poderosa, e trespassa de forma tão profunda a mente humana, que os costumeiros sistemas culturais de crenças e suposições que a pessoa possa ter sobre a realidade tornam-se irrelevantes. Há quem chegue a duvidar de que o xamanismo possa ser ensinado através de um livro e, até certo ponto, essa dúvida se justifica. Fundamentalmente, o conhecimento xamânico só pode ser adquirido através da experiência individual. Contudo, será necessário que se aprenda os métodos a fim de utilizá-los. E eles podem ser aprendidos de diversas maneiras. Por exemplo, entre os Cunibo do Alto Amazonas, aprender com as árvores é considerado um aprendizado superior ao que se tem por intermédio de um xamã. Entre os aborígenes da Sibéria, a experiência morte-renascimento era, com frequência, a principal fonte do conhecimento xamânico. Em certas culturas pré-letradas, há pessoas que respondem espontaneamente ao chamado do xamanismo, sem nenhum treinamento formal, enquanto outras treinam sob orientação de um xamã prático, em qualquer outro lugar,
por um dia ou até por 5 anos ou mais. Na cultura ocidental, a maioria das pessoas jamais chegará a conhecer um xamã, muito menos será treinada por algum deles. Ainda assim, como a nossa cultura é letrada, não é necessário que se esteja numa situação de aprendizado para aprender. Uma orientação escrita pode fornecer a informação metodológica essencial. Embora de início possa parecer embaraçoso aprender técnicas xamânicas através de um livro, persista. Sua experiência xamânica provará seu valor. Como em qualquer outro campo de aprendizado, considera-se mais importante aprender diretamente com um profissional. Os que desejarem ter essa experiência podem participar de centros de treinamento, ver apêndice A. No xamanismo, a manutenção do poder pessoal é fundamental para o bem-estar. Este livro apresentará alguns dos métodos xamânicos para restabelecer e manter esse poder, e, através do seu uso, ajudar outros que estejam fracos, doentes ou feridos. As técnicas são simples e eficazes. Seu uso não exige crença nem mudança nas noções que se tem sobre a realidade no estado comum de consciência. Na verdade, o sistema nem sempre requer mudança na mente inconsciente, porque ele apenas desperta o que já existia ali. Contudo, embora as técnicas básicas do xamanismo sejam simples e relativamente fáceis de aprender, a prática efetiva do xamanismo exige autodisciplina e dedicação. Ao se envolver com prática xamânica, a pessoa move-se entre o que chamo de um estado comum de consciência, SC, e um estado xamânico de consciência, SC. Esses estados de consciência constituem as chaves da compreensão de como, por exemplo, Carlos Castaneda pode falar de uma realidade comum e de uma realidade incomum. A diferença entre esses estados de consciência pode ser exemplificada, talvez, por meio de animais. Dragões, grifos e outros animais que consideraríamos míticos quando estamos em SC, são reais quando estamos em SC. A ideia de que há animais míticos é válida e útil interpretação na vida SC, mas supérflua e irrelevante em experiências SC. Pode-se dizer que fantasia é uma palavra aplicada por uma pessoa em SC ao que está sendo experimentado em SC. Em contrapartida, uma pessoa em SC pode perceber as experiências em SC como ilusórias, em termos de SC. Ambas estarão certas, conforme o estado de consciência de cada uma. O xamã tem uma vantagem: é capaz de mover-se entre estados de consciência à vontade. Pode entrar no SC de alguém que não seja xamã e concordar, honestamente, com ele, sobre a natureza da realidade vista a partir daquela perspectiva. Então, o xamã pode voltar ao SC e obter uma informação direta do testemunho de outras pessoas, que relataram suas experiências quando naquele estado. A observação a partir dos próprios sentidos é a base para uma interpretação empírica da realidade. E ainda não existe ninguém, mesmo nas ciências da realidade comum, que tenha provado, incontestavelmente, que existe apenas um estado de consciência válido para observações diretas. O mito do SC é a realidade comum, e o mito do SC é a realidade incomum. Fazer um julgamento imparcial da validade das experiências em estados contrastantes de consciência é algo extremamente difícil. Para compreender a arraigada hostilidade emocional com que foram recebidos os trabalhos de Castaneda em alguns lugares, é preciso ter em mente que esse tipo de preconceito aparece com frequência. Trata-se do etnocentrismo entre as culturas. Nesse caso, todavia, a questão fundamental não é a pouca experiência cultural da pessoa, mas a falta de experiência consciente. As pessoas mais preconceituosas a propósito de um conceito da realidade não comum são as que jamais a experimentaram. Isso pode ser chamado cognicentrismo, análogo, na percepção, ao etnocentrismo. Um passo para a solução desse problema poderia ser o aumento do número de pessoas a se tornarem xamãs, que poderiam passar, por si mesmas, e em seus próprios termos, pelas experiências em SC. Esses xamãs poderiam transmitir uma compreensão da realidade incomum, tal como têm feito xamãs desde tempos imemoriais em suas culturas, aos que nela jamais tivessem entrado. Isso equivaleria ao papel do antropólogo que, tomando a si a observação participante em outras culturas que não a própria, está, consequentemente, habilitado para passar a compreensão dessa cultura a pessoas que, de outra maneira, poderiam considerá-la alheia, incompreensível e inferior.
Os antropólogos ensinam os outros a tentar evitar as armadilhas do etnocentrismo, aprendendo a compreender a cultura em termos de suas próprias suposições sobre a realidade. Os xamãs ocidentais podem prestar serviço idêntico em relação ao cognicentrismo. A lição do antropólogo é chamada de relativismo cultural. O que os xamãs ocidentais podem tentar criar, até certo ponto, é um relativismo cognitivo. Mais tarde, quando se obtiver um conhecimento empírico da experiência, poderá haver respeito por suas próprias suposições. Então, talvez tenha chegado o momento de fazer uma análise imparcial da experiência em XC, cientificamente, em termos de SC. Pode-se argumentar que nós, seres humanos, passamos a maior parte da nossa vida, quando acordados, em SC, porque a seleção natural entende que assim deva ser, considerando que essa é a realidade real, e os outros estados de consciência, que não o do sono, são aberrações que interferem na nossa sobrevivência. Em outras palavras, tal argumento pode ser aceito. Nós percebemos a realidade da forma como costumamos percebê-la porque esse é sempre o melhor modo, em termos de sobrevivência. Todavia, avanços recentes em neuroquímica mostram que o cérebro humano leva consigo suas próprias drogas para alterar a consciência, incluindo alucinógenos tais como dimetiltriptamina. Em termos de seleção natural, parece pouco provável que esses alteradores da consciência viessem a estar presentes, a menos que a sua capacidade de alterar o estado da consciência trouxesse alguma vantagem para a sobrevivência. Ao que parece, a própria natureza resolveu que um estado alterado de consciência é, às vezes, superior ao estado comum. No Ocidente, estamos apenas começando a apreciar o importante impacto que o estado da mente pode ter sobre aquilo que antes foi, com excessiva frequência, tomado como questões de propriedade puramente física. Quando, numa emergência, um xamã aborígene australiano ou um lama tibetano empenha-se numa viagem rápida, um transe da técnica em XC para percorrer longas distâncias a grande velocidade. Isso é, claramente, uma técnica de sobrevivência que, por definição, não é possível em SC. Da mesma maneira, estamos agora aprendendo que muitos dos nossos atletas mais bem-sucedidos entram em estado alterado de consciência quando estão tendo seus melhores desempenhos. Levando tudo isso em conta, parece impróprio argumentar que apenas determinado estado de consciência é superior em todas as circunstâncias. De há muito xamã sabe que essa suposição não somente é falsa, mas também é perigosa para a saúde e o bem-estar. Usando milênios de conhecimentos acumulados, bem como suas experiências diretas, o xamã sabe quando a mudança de um estado de consciência é aconselhável ou mesmo necessária. Em XC, o xamã não só passa por experiências que são impossíveis em SC, mas também as realiza. Mesmo que fosse provado que todas as experiências xamânicas em XC estão apenas na mente do xamã, isso não faria esse domínio menos real para ele. Na verdade, tal conclusão significaria que as experiências e as realizações xamânicas não são impossíveis, seja qual for o seu sentido. Os exercícios apresentados neste livro representam minha própria destilação e interpretação pessoal de alguns métodos xamânicos, velhos de milênios, que aprendi diretamente com índios da América do Sul e do Norte, sendo esse aprendizado suplementado com informações literárias e etnográficas, incluindo a dos outros continentes. Adaptei esses métodos de forma que os leitores ocidentais, sejam quais forem suas orientações religiosas ou filosóficas, possam usar essas técnicas em sua vida cotidiana. Os métodos são tanto para os que se sentem em boa saúde como para os desanimados, ou de alguma forma doentes. Do ponto de vista do xamanismo, o poder pessoal é básico para a saúde, em todas as condições da vida de uma pessoa. Para se beneficiarem de fato deste livro, as pessoas devem desempenhar cuidadosamente os exercícios e experiências, na exata sequência apresentada, sem tentar fazer os exercícios subsequentes enquanto não tiverem tido êxito nos precedentes. Às vezes, é possível que uma pessoa atinja todos esses estágios em poucos dias, porém é mais comum que precisem de semanas ou meses. O importante não é a rapidez, e sim a prática pessoal constante. Enquanto seguirem, de forma disciplinada, a prática dos métodos que já tiverem aprendido, estarão a caminho de se tornarem xamãs. E a que ponto serão xamãs? Esse estado só lhes poderá ser conferido por aqueles aos quais tentarem prestar ajuda em assuntos de poder e de cura.
Em outras palavras, é o sucesso obtido no trabalho xamânico que determina se as pessoas chegaram ou não a se tornar xamãs. Elas terão oportunidade de descobrir que, sem usar nenhum tipo de droga, podem alterar seu estado de consciência para formas xamânicas clássicas e entrar na realidade incomum do xamanismo. Em XC, podem tornar-se videntes e fazer, pessoalmente, a famosa viagem xamânica, para adquirirem, em primeira mão, o conhecimento do universo oculto. Também podem descobrir a possibilidade de se beneficiar dessas viagens xamânicas, em termos de cura e de saúde, usando antigos métodos que fazem um prognóstico de ambas, e que vão além da psicologia, da medicina e da espiritualidade do Ocidente. Além disso, podem aprender métodos sem viagens, através dos quais a pessoa mantém o poder pessoal e o melhora. Não é difícil que os ocidentais, ao se aproximarem pela primeira vez dos exercícios xamânicos, sintam certa perturbação. Ainda assim, em cada um dos casos que conheço, as ansiedades foram logo substituídas por sensações de descoberta, por excitação positiva e por confiança em si mesmo. Não é por acaso que a palavra êxtase refere-se, comumente, tanto ao transe xamânico ou XC como a um estado de exaltação e de deleite arrebatador. A experiência xamânica é positiva, conforme foi verificado através de milhares de anos, e como vi, muitas e muitas vezes, em meus centros de treinamento, nos quais os participantes representavam amplo leque de personalidades. O XC, podemos dizer, é mais seguro que sonhar. Num sonho, não nos é possível escapar voluntariamente de uma experiência indesejada, de um pesadelo. Ao contrário, a pessoa entra voluntariamente em XC. Como esse é um estado desperto e consciente, pode, a qualquer momento, sair dele, voltando ao SC. Contrariamente ao que ocorre com uma droga psicodélica, não há nenhum período de tempo quimicamente determinado para alguém ficar em estado alterado de consciência, e não há possibilidade de essa pessoa ficar presa numa viagem ruim. Os únicos perigos efetivos que sei estarem ligados à prática do xamanismo são de cunho social e político. Por exemplo, é claro que era perigoso ser xamã na Europa durante a época da Inquisição, e mesmo hoje, entre os Jivaro, ser acusado de mau xamã, de feiticeiro, pode mostrar-se arriscado, se práticas diferentes das aqui ensinadas forem usadas. Esta é, essencialmente, uma apresentação fenomenológica. Não estou tentando explicar concepções e práticas xamânicas em termos de psicanálise, ou de qualquer outro sistema ocidental contemporâneo de teoria causal. A causalidade envolvida no xamanismo e na cura xamânica é, realmente, uma questão muito interessante, que merece detalhada pesquisa. Entretanto, uma pesquisa científica orientada para a causalidade não é essencial para o ensino da prática xamânica, que aqui se trata do objetivo maior. Em outras palavras, as indagações ocidentais sobre o porquê do funcionamento do xamanismo não são necessárias para que se façam experiências e se empreguem os métodos. Tentem conter qualquer prejulgamento crítico quando começarem a praticar métodos xamânicos. Gozem, simplesmente, as aventuras de uma abordagem xamânica, absorvam e pratiquem o que leram e, então, vejam para onde as suas investigações os levam. Durante dias, semanas, e talvez anos depois de terem usado esses métodos, as pessoas terão muito tempo para refletir sobre a sua significação a partir de um ponto de vista ocidental. A forma mais eficaz de aprender o sistema xamânico é usar os mesmos conceitos básicos que ele usa. Por exemplo, falo de espíritos porque é dessa maneira que os xamãs falam, dentro do seu sistema. Para praticar o xamanismo é desnecessário, e mesmo perturbador, estar preocupado com a obtenção de uma compreensão científica daquilo que os espíritos podem realmente representar e com o porquê da atividade do xamanismo. Sem levar em conta as questões que surgiram a propósito de seu nível de ficcionismo, os livros de Carlos Castaneda prestaram valioso serviço ao introduzirem muitos ocidentais na aventura e na emoção do xamanismo e de alguns princípios legítimos nele envolvidos. Nas páginas que se seguem não recapitularei o material acerca dos livros de Castaneda, nem dei a mim mesmo a tarefa de mostrar equivalências entre seus conceitos e os aqui apresentados. Para a maioria dos leitores dos seus livros, entretanto, muitos dos paralelos devem ser bastante óbvios. Uma das coisas que devo ressaltar é, todavia, que Castaneda não enfatiza a cura em seus livros,
embora essa represente uma das mais importantes atividades do xamanismo. Talvez isso aconteça porque seu livro Dom Juan está basicamente ligado ao tipo de xamanismo guerreiro, ou feiticeiro. A principal meta aqui é fornecer um manual introdutório de metodologia xamânica para a saúde e a cura. Eu poderia escrever muito mais, e talvez faça isso no futuro, mas os elementos essenciais básicos aqui estão, para quem quer que tenha capacidade de começar a se tornar xamã e esteja predisposto a fazê-lo. O conhecimento do xamanismo, como outro conhecimento qualquer, pode ser usado para diferentes fins, dependendo da maneira pela qual ele é empregado. O caminho que lhes ofereço é o do curandeiro, não o do feiticeiro, e os métodos oferecidos têm por objetivo atingir bem-estar e saúde, bem como ajudar aos outros. Finalmente, devo declarar, se é que isso já não se fez óbvio, que eu próprio pratico xamanismo, não porque compreenda, em termos de SCC, porque ele está em atividade, mas, apenas, porque ele está de fato em atividade. Não aceitem, porém, só o que eu digo. O conhecimento xamânico verdadeiramente importante é o que se experimenta, e não pode ser obtido a partir de mim ou de outro xamã. O xamanismo, afinal, é, basicamente, uma estratégia de aprendizado pessoal e de ação segundo esse aprendizado. Eu lhes ofereço uma parte dessa estratégia, e os acolho com prazer nessa antiga aventura xamânica. Capítulo 1 A descoberta do caminho. O primeiro trabalho de campo prolongado que desenvolvi como antropólogo realizou-se há mais de 2 décadas, nos selváticos declives dos Andes equatorianos, entre os índios Jivaro, ou Untsuri-Shuar. Nessa época, os Jivaro eram famosos por seu costume de encolher cabeças, hoje essencialmente desaparecido, e pela prática intensiva do xamanismo, que ainda continua. Reuni, com êxito, grande quantidade de informação sobre a cultura desses índios durante os anos de 1956 a 1957, mas fiquei como observador alheio ao mundo do xamã. 2 anos mais tarde, o Museu Americano de História Natural convidou-me a fazer uma expedição de 1 ano ao Amazonas peruano, a fim de estudar a cultura dos índios Cunibo da região do Rio Ucayali. Aceitei, encantado pela oportunidade de fazer mais pesquisas sobre as fascinantes culturas selváticas do Alto Amazonas. Esse trabalho de campo foi realizado em 1960 e 1961. Entre os Cunibo e os Jivaro, tive 2 experiências que foram fundamentais para que eu descobrisse a arte do xamã nessas 2 culturas, e eu gostaria de partilhá-las com vocês. Talvez elas transmitam algo do incrível mundo oculto que é aberto ao explorador xamânico. Vivi a maior parte do ano numa aldeia dos índios Cunibo, ao lado de um lago afastado, à direita de um afluente do rio Ucayali. Minhas pesquisas antropológicas sobre a cultura dos Cunibo tinham ido bem, mas as tentativas de obtenção de informações sobre a sua religião não tiveram sucesso. O povo era amistoso, mas relutante em falar no sobrenatural. Finalmente, disseram-me que se eu quisesse de fato aprender, devia beber da bebida sagrada dos xamãs, feita de ayahuasca, o vinho da alma. Concordei, com curiosidade, e também com certa apreensão, porque eles me avisaram que a experiência seria muito assustadora. Na manhã seguinte, meu amigo Tomás, o bondoso chefe da aldeia, foi para a floresta a fim de cortar raízes de determinada planta. Antes de partir disse-me que jejuasse, um de jejum leve e nada de almoço. Voltou ao meio-dia com raízes de ayahuasca e folhas de cava, suficientes para encher uma bacia de 15 galões. Cozinhou essas raízes e plantas durante toda a tarde, até que apenas 1/4 de líquido escuro remanesceu. Esse líquido foi transferido para uma velha garrafa, e o chefe deixou que ele esfriasse até o pôr do sol quando, segundo ele, poderíamos beber. Os índios puseram assamo nos cães da aldeia para que não latissem. O ruído do latido dos cães poderia enlouquecer um homem que tivesse bebido a ayahuasca, foi o que me disseram. As crianças tiveram a recomendação de se manterem quietas, e o silêncio se fez sobre a pequena comunidade, com o pôr do sol. Quando o breve crepúsculo equatoriano foi substituído pela escuridão, Tomás pôs 1/4 do líquido numa cabaça e disse-me que o bebesse. Todos os índios observavam. Senti-me como Sócrates entre os compatriotas atenienses, aceitando a cicuta, pois me ocorrerá que um dos nomes alternativos que o povo do Amazonas peruano dava à ayahuasca era a pequena morte. Bebi a poção rapidamente.
tinha um sabor estranho, ligeiramente amargo. Então, esperei que Tomás também bebesse, mas ele disse que afinal resolvera não participar. Amarraram-me na plataforma de bambu, sob o grande teto feito de como da casa comunal. A aldeia estava silenciosa, exceto pelo cricrilar dos grilos e os guinchos do macaco ruivo, nas profundezas da selva. Enquanto olhava para cima, na escuridão, tênues linhas de luz apareceram. Tornaram-se mais nítidas, mais intrincadas e explodiram em cores brilhantes. De muito longe vieram sons, como os de uma cascata, e foram se fazendo cada vez mais fortes, até encherem meus ouvidos. Minutos antes eu me sentirá desapontado, certo de que a ayahuasca não ia ter efeito sobre mim. Agora, o som da água em movimento inundava meu cérebro. Meu maxilar começou a ficar entorpecido, e aquele entorpecimento ia subindo para as têmporas. Sobre a minha cabeça, as linhas indistintas formavam um dossel que parecia um mosaico geométrico de vidro pintado. A brilhante tonalidade violeta formava um teto que se expandia sem cessar sobre mim. Dentro daquela caverna celestial, ouvi o som da água aumentar e pude ver figuras nebulosas, que faziam movimentos espectrais. Quando meus olhos se ajustaram ao escuro, a cena movimentada reduziu-se a algo que se assemelhava a um imenso parque de diversões, a uma orgia sobrenatural de demônios. Ao centro, presidindo as atividades, e olhando diretamente para mim, havia uma gigantesca cabeça de crocodilo mostrando os dentes, de cujas mandíbulas cavernosas jorrava uma enxurrada torrencial de água. Lentamente, a água foi subindo, até que a cena transformou-se em simples dualidade de céu azul sobre o mar. Todas as criaturas se haviam desvanecido. Então, da posição onde eu estava, próximo à superfície da água, comecei a ver dois barcos estranhos, vagando de cá para lá, flutuando no ar em minha direção e aproximando-se cada vez mais. Lentamente, juntaram-se, formando uma só embarcação, com imensa cabeça de dragão na proa, não muito diferente de um barco viking. No meio do navio erguia-se uma vela quadrada. Aos poucos, enquanto o barco serenamente flutuava de cá para lá sobre mim, ouvi um som rítmico sibilante e vi que se tratava de uma galera gigantesca, com centenas de remos, movendo-se em cadência com o som. Tornei-me consciente, então, do mais belo cântico que tinha ouvido em minha vida, em alto som, e etéreo, emanado de miríades de vozes a bordo da galera. Olhando com mais atenção para o convés, pude distinguir grande número de seres com cabeça de gaio azul e corpo de homem, bastante parecidos com os deuses do Antigo Egito, com cabeça de pássaro, que eram pintados nas sepulturas. Ao mesmo tempo, uma essência de energia, advinda do navio, começou a flutuar em meu peito. Embora eu pensasse que era ateu, fiquei inteiramente certo de que estava morrendo, e de que aquelas cabeças de pássaro tinham vindo buscar a minha alma para levá-la ao barco. Enquanto o fluxo da alma continuava a sair do meu peito, percebi que as extremidades do meu corpo iam fazendo-se entorpecidas. Começando pelos braços e pelas pernas, vagarosamente, tive a impressão de meu corpo estar se tornando de concreto. Eu não podia me mover, nem falar. Aos poucos, esse entorpecimento fechou-se sobre o meu peito, na direção do coração, e tentei usar a boca para pedir ajuda, para pedir um antídoto aos índios. Por mais que tentasse, entretanto, não conseguia dominar a minha força o bastante para pronunciar uma palavra. Simultaneamente, meu abdômen parecia se tornar de pedra, e tive de fazer um tremendo esforço para manter meu coração batendo. Comecei a chamar meu coração de amigo, meu mais querido amigo, a falar com ele, a encorajá-lo a bater, com toda a força que ainda me restava. Fiz-me consciente do meu cérebro. Senti, fisicamente, que ele tinha sido dividido em 4 níveis distintos. Na superfície superior estava o observador, o comandante, consciente da condição do meu corpo e responsável pela tentativa de manter o coração funcionando. Percebi, mas apenas como espectador, a visão que emanava do que pareciam ser as partes mais profundas do cérebro. Imediatamente abaixo do nível mais alto, senti uma camada entorpecida, que parecia ter sido posta fora de ação pela droga, e ali não estava. O nível seguinte era a fonte de minhas visões, inclusive a do barco da alma. Agora, eu me sentia virtualmente certo de que estava para morrer. Enquanto tentava avaliar meu destino,
Uma parte ainda interior do meu cérebro começou a transmitir mais visões e informações. Disseram-me que esse novo material me estava sendo apresentado porque eu ia morrer e, portanto, estava pronto para receber aquelas revelações. Informaram-me que se tratava de segredos reservados aos agonizantes e aos mortos. Apenas vagamente, pude perceber os que me transmitiam esses pensamentos, répteis gigantes, repousando apaticamente na mais ínfima região da parte de trás do meu cérebro, no ponto onde ele encontra a parte superior da coluna espinhal. Eu só podia vê-los de forma nebulosa e, assim, pareciam-me profundezas sombrias, tenebrosas. Depois, eles projetaram uma cena diante de mim. Primeiro, mostraram-me o planeta Terra tal como era há uma eternidade atrás, antes que nele houvesse vida. Vi o oceano, a terra nua e o brilhante céu azul. Então, flocos pretos caíram do céu, às centenas, e pousaram diante de mim, na paisagem nua. Pude ver que esses flocos eram, na verdade, grandes e brilhantes criaturas negras, com reforçadas asas que assemelhavam-se às dos pterodátilos e imensos corpos como o da baleia. Suas cabeças não eram visíveis a mim. Tombaram pesadamente, mais do que exaustas pela viagem feita, que durará épocas infinitas, explicaram-me, numa espécie de linguagem mental, que estavam fugindo de alguma coisa, no espaço. Tinham vindo ao planeta Terra a fim de escapar desse inimigo. Essas criaturas mostraram-me, então, como haviam criado a vida sobre o planeta, com o intuito de se ocultarem sob diversas formas e assim disfarçar sua presença. Diante de mim, a magnificente criação e a especificação das plantas e dos animais, centenas de anos de atividade, foram feitas em tal escala, e com tamanha intensidade, que me é impossível descrever. Aprendi que essas criaturas semelhantes a dragões estavam, assim, dentro de todas as formas de vida, inclusive no homem. Eram elas os verdadeiros senhores da humanidade e de todo o planeta, foi o que me disseram. Nós, humanos, não passávamos de seus receptáculos e servos. Por isso é que podiam falar comigo de dentro de mim. Surgindo a partir das profundezas da minha mente, essas revelações alternavam-se com as visões da galera flutuante que quase terminara por levar minha alma para bordo. O barco, com sua tripulação de cabeças de gaio azul no convés, ia aos poucos se afastando, puxando minha força de vida com ele, enquanto seguia em direção a um grande fiorde, flanqueado por algumas colinas erodidas e áridas. Eu sabia que tinha apenas um momento para viver e, estranhamente, não sentia medo daquele povo de cabeças de pássaro, não me importava ceder-lhe a minha alma, se a pudesse manter. Receava, entretanto, que de alguma forma a minha alma não pudesse se manter no plano horizontal do fiorde, mas, por meio de processos desconhecidos, embora sentidos e temidos, fosse capturada, ou recapturada pelos alienígenas das profundezas, com seu aspecto de dragões. Subitamente senti, de maneira clara, a minha condição de homem, o contraste entre a minha espécie e os antigos répteis ancestrais. Desatei a lutar contra a volta dos antigos, que começavam a parecer cada vez mais alienígenas, e que seriam, possivelmente, perversos. Voltei-me para o auxílio humano. Com um último esforço, que não pode sequer ser imaginado, mal pude balbuciar uma palavra para os índios, remédio, vi que corriam para preparar o antídoto e senti que não conseguiriam prepará-lo a tempo. Eu precisava de um guardião que pudesse derrotar os dragões, e desesperadamente, procurei evocar um ser poderoso para proteger-me contra aqueles répteis alienígenas. Um deles apareceu diante de mim e, nesse momento, os índios abriram à força minha boca e nela derramaram um antídoto. Aos poucos, os dragões desapareceram, recuando para as profundezas. O barco das almas e o fiorde já não existiam. Eu, aliviado, relaxei. O antídoto melhorou radicalmente o meu estado, mas não evitou que viessem novas visões, de natureza mais superficial. Com estas podíamos lidar, eram agradáveis. Fiz viagens fabulosas, à vontade, através de regiões distantes, mesmo para fora da galáxia, criei arquiteturas incríveis, usei demônios de sorrisos sardonicos para realizar as minhas fantasias. Muitas vezes, dei comigo rindo alto, pelas incongruências das minhas aventuras. Finalmente, adormeci. Raios de sol infiltravam-se pelas gretas do telhado de como quando acordei. Estava ainda deitado sobre a plataforma de bambu e ouvi os ruídos normais da manhã em torno de mim, os índios conversando, os bebês chorando e um galo cantando.
Descobri, com surpresa, que me sentia repousado e tranquilo, enquanto ali ficava, olhando para o padrão lindamente tecido do forro de como as lembranças da noite anterior passavam pela minha mente. Detive-me momentaneamente entre essas lembranças para apanhar meu gravador que estava na bolsa de pertences do meu trabalho. Enquanto remexia na bolsa, vários dos índios vieram cumprimentar-me, sorrindo. Uma mulher idosa, esposa de Tomás, deu-me uma tigela com peixe e molho de lanchagem, que tinha um delicioso sabor. Então, retomei a plataforma, ansioso por colocar minhas experiências noturnas no gravador antes que me esquecesse de alguma coisa. O trabalho de recordar foi fácil, exceto por um trecho do transe de que não podia me lembrar. Ficou em branco, como se a fita não tivesse sido usada. Lutei durante horas para lembrar o que acontecerá durante aquela parte da experiência e, virtualmente, trouxe-a à força de volta à minha consciência. O material recalcitrante era a comunicação feita pelas criaturas em forma de dragões, incluindo a revelação do papel que tinham tido na evolução da vida deste planeta e o domínio inato que exerciam sobre a matéria viva, inclusive sobre o homem. Fiquei bastante animado ao descobrir de novo esse material, e não pude deixar de sentir a sensação de que eles não haviam imaginado que eu pudesse trazê-lo de volta das regiões mais recônditas da mente. Tive até mesmo uma sensação muito peculiar de medo em relação à minha segurança, porque agora possuía um segredo que, segundo as criaturas, estava reservado aos mortos, aos agonizantes. Imediatamente, resolvi repartir essa parte do meu conhecimento com os outros, para que o segredo não ficasse somente comigo e minha vida não fosse ameaçada. Coloquei meu motor de popa numa canoa feita de um só tronco e parti para uma missão evangélica americana que ficava nas proximidades. O casal da missão, Bob e Millie, era objeto de maior estima que os missionários comuns enviados pelos Estados Unidos, eram hospitaleiros, dotados de senso de humor e compassivos. Contei-lhes minha história. Quando descrevi o réptil de cuja boca esguichava água, marido e mulher se entreolharam, foram buscar a Bíblia, e leram para mim o seguinte trecho do capítulo 12 no livro do Apocalipse: E a serpente lançou pela boca um rio de água. Explicaram-me que a palavra serpente, na Bíblia, era sinônimo das palavras dragão e Satã. Continuei a minha narrativa. Curtiu esse conteúdo? Então clique no link na descrição e garanta agora o audiobook completo para se aprofundar ainda mais nessa jornada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem vai curtir também.